Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica, sou catequista de jovens e adultos da paróquia São Gonçalo de Amarante. Eu estou aqui hoje para apresentar a vocês a catequista Márcia, que vai falar sobre o 12º artigo do Credo. Creio na vida eterna. Um bom encontro a todos. Olá, eu sou a catequista Márcia Gonçalves, da Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante, e estou de volta com vocês para meditar o 12º artigo do Credo e assim concluir o nosso estudo sobre a profissão dos apóstolos. Ao longo de várias semanas, os catequistas estiveram aqui para meditar cada semana um artigo, e hoje concluímos essa meditação com o 12º artigo do Credo. Creio na vida eterna. Nós, como cristãos, devemos crer que após a nossa morte, nós nos unimos à nossa vida, né, à vida de Cristo, né, e vamos participar da eternidade da maneira que escolhemos em vida. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus, vê a morte como um caminhar ao encontro daquele em quem acreditou a vida toda e uma entrada para a eternidade. Quando se faz a oração sobre o moribundo, a Igreja diz as seguintes palavras, está lá no número 1020 do Catecismo da Igreja Católica: deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo que sofreu por ti. Em nome do Espírito Santo que foi derramado em ti. Toma o teu lugar hoje na paz e fixa a tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. A volta para junto do Criador que te formou do pó da terra, que na hora em que a tua alma sair do teu corpo, se apressem ao teu encontro, Maria, os anjos e todos os santos, que possas ver o Redentor face a face. Então a Igreja vai nos dizer que existe uma eternidade que você vai tomar posse a partir daquilo que você acreditou. Toda a Igreja, a doutrina da Igreja diz que existem os novíssimos, né? Após a morte, o juízo. E após esse juízo particular, nós vamos tomar posse daquilo que vivenciamos. O juízo particular põe fim, a morte põe fim à vida do homem como um tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça que foi manifestada em Cristo. Então nós, a partir desse momento que se fecha a porta da vida e entramos na eternidade, vamos tomar posse daquilo que escolhemos, ou do acolhimento que tivemos à manifestação de Cristo, ou a recusa. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro com Cristo, na segunda vinda dele, né? A vida gloriosa. Mas a própria Bíblia fala que existe um juízo particular. Nós vemos isso na parábola do Lázaro, que está lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que vai dizer: aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E aí vai mostrar onde estava cada um. Para onde foi o pobre, para onde foi o rico, né? E o homem escolheu em vida. A vida do rico determinou para onde ele foi, e a vida do pobre também, né? Mas o Novo Testamento também, em outros textos, vai falar sobre o destino último da alma. Cada um terá um destino diferente, não é o mesmo para todos, né? Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna, a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo. Como é que você viveu em relação à vida de Cristo que foi manifestada em vós, né? E aí, através desse juízo, um juízo particular, vai ver se através de uma purificação ou entrar na felicidade eterna imediatamente ou condenar-se eternamente, né? O São João da Cruz vai dizer que no entardecer de nossa vida seremos julgados sobre o amor. E Deus é amor.
de que maneira nós recebemos, vivemos e nos empenhamos nesse amor revelado por Deus a nós, não é? O céu. O que é o céu? O céu é a posse de Deus, né? Os que morrem na graça, na amizade de Deus, os que estão totalmente purificados, que trabalharam o seu coração para amar como Deus ama, trabalharam a sua visão para ver como Deus vê, fizeram assim violências a si mesmo para desapegar-se das coisas materiais, para trabalhar mais as coisas espirituais. Esses terão imediatamente após a sua morte o prêmio da vida eterna, que é a posse de Deus, ver Deus tal como Ele é, né? O nosso catecismo vai dizer, no número 1023, que com a autoridade apostólica definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda se houve algo a purificar quando depois de sua morte tiveram acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição nos seus corpos e do juízo geral, e isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estão no céu, no reino dos céus, no paraíso celeste, com Cristo, admitidos na sociedade dos anjos, dos santos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Essa visão, essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão com a Virgem Maria, os anjos, todos os santos, os bem-aventurados, os felizes, é denominada céu. O céu é um fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. É o estado de felicidade suprema e definitiva, onde não há mais choro, onde não há mais tristeza, apenas a alegria de estar na presença de Deus, de vê-lo face a face. Viver no céu é viver em Cristo, é viver com o Cristo. Os eleitos vivem nele, entranhados nele, mas lá conservam, ou melhor, se encontram com a sua identidade, o seu próprio nome, o seu próprio rosto. Né? A vida é, de fato, estar com Cristo. Aí onde está o Cristo, aí está a vida, está o reino. Por isso que dizem que o céu começa em nós, começa aqui, com as nossas escolhas, com o tempo que passamos com o Cristo, com o encontro na oração, com o trabalho, a busca dos sacramentos, com a meditação da vida de Cristo, que nos vão fazendo já nos libertarmos das coisas terrenas e darmos muito mais ênfase às coisas espirituais. Pela morte, né, pela ressurreição de Cristo, Ele nos abre o céu. E lá teremos um lugar com o nosso corpo. Né? A vida dos bem-aventurados consiste na posse plena dos frutos da redenção que Cristo operou pelos seus sofrimentos, pela sua paixão. E podemos perceber, sentir, viver a glória. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados ao Cristo, que viveram enxertados no Cristo, buscando estar com Ele. Agora, aqueles que morreram ainda com imperfeições, estão na graça, estão na amizade, mas não completamente purificados, né? Embora não tenham um pecado mortal, mas ainda não estão purificados, não amam como Deus ama, não procuraram se adequar completamente a Deus. Esses precisarão ser purificados. E a igreja vai chamar esse lugar, esse estado de purificação de purgatório. É distinta do castigo dos condenados, embora haja sofrimento, porque depois da nossa morte, o que nos resta é Deus, e se não estamos com Ele, sofremos. Há o sofrimento, onde a alma quer estar com Deus, mas ainda não pode.
No Concílio de Trento, no Concílio de Florença, foi definida uma doutrina, né, relativa ao purgatório. E vai dizer o seguinte, a nossa tradição da Igreja: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma que aquele que é verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação, nós podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no presente século, ao passo que outras no século futuro. Então a Igreja, pensando nisso, reza pelos mortos. Lá na Sagrada Escritura, nós vemos na 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 46, onde fala: eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do pecado. Então a Igreja militante, a Igreja que ainda está aqui, reza por aqueles que já foram, mas a que ainda precisam ser purificados, para que as nossas orações apressem essa purificação. A Igreja, ela honra a memória dos defuntos, ela não esquece os que morreram. Ela exalta os santos, aqueles que viveram bem, que servem para exemplo nosso, e reza por aqueles que não sabemos, né? Porque o juízo é particular. Nós não sabemos quem foi. A gente tem uma ideia pela vida que a pessoa viveu, mas só Deus conhece o coração. Então nós vamos levar socorro a essas almas, a essas pessoas que morreram e que não sabemos se ainda estão com Deus ou se ainda falta pouco para estar com Deus. E existe também a condenação eterna, o inferno. Nós não podemos estar unidos a Deus se nós não fizermos uma opção livre de amá-lo. Né? Aquele que não ama permanece na morte, está lá na primeira carta de João. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Se queremos ir para o céu, temos que ter um coração como o de Jesus, um coração amante, um coração que ama a todos, não ama seletivamente, mas ama a todos, que reza por todos, que ajuda todos. Né? E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então nós temos que cuidar do que está no nosso coração. Os sentimentos que nós guardamos são sentimentos que nos unem a Deus ou nos separam dele. Morrer em pecado mortal sem estar arrependido desse pecado mortal, sem acolher esse amor misericordioso de Deus, significa estar separado de Deus para todo sempre. O que é acolher esse amor misericordioso de Deus? É saber que Deus tem poder para perdoar qualquer pecado nosso. Nós não podemos imaginar que o nosso pecado é tão grande que Deus não possa perdoar. Desde que nós tenhamos nos arrependido de coração, Deus apaga, Deus perdoa. Deus não é como os homens. E Ele não se lembra mais daquilo que nós nos arrependemos, nos confessamos de todo o coração. Né? Essa opção é feita em vida. Nós escolhemos aqui em vida se vamos estar com Deus ou não. É um trabalho difícil, temos que nos conhecer o nosso temperamento, pedir na oração, saber o que pedir a Deus, ter o autoconhecimento para que nós possamos trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado, sempre visando a vida eterna. Né? Todo o sofrimento que impomos a nós, ao nosso corpo, pelo autoconhecimento, é justamente porque buscamos aquilo que está além dessa vida. Aquele que vive pensando que essa vida é tudo, vai tomar um grande susto na hora dessa passagem final. Então nós precisamos acreditar. Jesus fala muitas vezes no fogo da geena, um fogo que não se apaga, reservado para aqueles que se recusam até o fim da sua vida crer e converter-se, né? E no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Né? Jesus anuncia que enviará os anjos e eles erradicarão do seu reino todos os escândalos, todos os que praticam iniquidade, e todos eles serão lançados numa fornalha ardente que não se apaga. Como no céu, o inferno é sempre hoje. Saindo do corpo, não temos mais o dia, a passagem, o tempo já não existe. Então o inferno é sempre
hoje. É uma eternidade sempre começando, feliz ou infeliz, né? E esse fogo eterno existe. Foi Jesus mesmo quem disse. E ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Nós vimos que não existe, São Paulo diz na sua carta, não existe o sofrimento desse tempo comparado ao sofrimento do fogo eterno, e nem existe nenhum sofrimento que possa ser comparado, né, à felicidade eterna. O que sofremos aqui é nada quando chegarmos ao céu, né? E haverá também o juízo final. Os justos e os injustos. A ressurreição de todos os mortos. Jesus virá em sua glória e ele separará os bons dos maus. Todos os anjos virão com ele. Será uma visão esplendorosa. E diante de Cristo, que é a verdade, será então desvendada, né, cada homem com Deus, a sua relação. E aí nós seremos separados. E os maus irão de corpo e alma para o inferno, para a perdição eterna, para o sofrimento eterno, e os bons para a felicidade eterna, para a visão e estar com Deus sempre. Nós precisamos acreditar na vida eterna, lutar para chegar até lá. Nós precisamos acreditar nesses 12 artigos que a igreja nos ensina, que os apóstolos sintetizaram para o nosso trabalho a caminho do céu. E no final dos 12 artigos nós dizemos amém. Assim seja, eu acredito. Não basta, o crer implica acolher, lutar e viver. Para que todos nós, em todo o nosso trabalho, em todo o nosso sofrimento, possamos um dia estar na presença de Deus eternamente e gozar da felicidade. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprimorado o conhecimento de vocês e o empenho, porque o céu nos espera. E é aqui, na nossa vida diária, ordinária, que nós escolhemos para onde vamos. Amém. Fiquem com Deus. Luana, sou catequista de jovens e adultos da Matriz de São Gonçalo e Capela Rosa Mística. Eu espero que vocês tenham gostado da catequese de hoje. E não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal Voz do Amarante, de ativar o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos e curtir e compartilhar com todos os seus amigos e familiares, pois isso a gente está evangelizando. Não se esqueçam que é vídeo novo todo sábado. Um beijão para vocês. Até a próxima.